Os ninjas são reais? Embora pareçam fazer parte do folclore japonês, eles são, na verdade, reais. Por mais que a maioria das pessoas pense nos antigos mercenários shinobi como nada além de assassinos furtivos, na realidade, eles eram muito mais James Bond do que o Hattori Hanzo de Sonny Chiba. Espionagem era o nome do jogo. Disfarçados, eles se infiltraram no território inimigo para aprender a construir layouts, roubar senhas e espalhar desinformação. Se necessário, eles também estavam sujeitos à sabotagem, principalmente sob a forma de incêndio criminoso. Ninguém sabe quando os ninjas começaram a aparecer, mas estima-se que foi por volta do século XV. No entanto, eles não se desenvolveram completamente até o período Sengoku, também conhecido como período dos reinos combatentes. Durante esse tempo, os dois clãs ninja mais famosos, Iga e Koga, tiveram seu apogeu. Mas, como em todas as idades de ouro, eventualmente o sol teve que se pôr. Mesmo assim, os shinobi deixaram uma marca na história do Japão que nunca será apagada. Então, se você pensava que os ninjas eram mitos, você estava enganado. A seguir, alguns fatos reais sobre ninjas. Após o colapso da dinastia Tang, em 907, alguns generais fugiram para o Japão. Mais tarde, na década de 1020, os monges chineses os seguiram, trazendo consigo suas próprias ideias. A mistura resultante de táticas e filosofias teve uma grande influência no Japão. Alguns dizem ninja, outros shinobi. Então, qual é o correto? Os dois estão certos. Ninja vem do chinês, mas sua pronúncia mudou depois que foi adotado para o japonês. Ninja se traduz como aquele que resiste. Shinobi, por outro lado, é um termo japonês local. Em kanji, ninja ou shinobi, e mais formalmente shinobi no mono, tem 2 caracteres e, quando pronunciado em chinês, soa como ninja. Nos tempos modernos, os ninjas às vezes são chamados de ninjutsu. Os dois clãs ninja mais famosos eram Iga, da prefeitura de Mie, e Koga, da prefeitura de Shiga. Eles mantiveram suas comunidades ninja escondidas nas montanhas e florestas locais, permitindo-lhes aprimorar suas habilidades. Durante as guerras Nambokusho, de 1336 até 1392 e Onin, de 1467 até 1477, os ninjas desempenharam um papel ativo, mas não atingiram seu pico até o período Sengoku, de 1467 até 1568. Nesta época, eles funcionavam como batedores, espiões e agitadores para as diferentes facções em guerra e eram particularmente hábeis em violar castelos. Uma vez atrás dos muros, eles distraíram os soldados inimigos, enquanto seus clientes atacavam de fora. Os samurais tinham um conjunto rígido de padrões a seguir, eles eram limitados pelo Código de Bushido, o caminho do guerreiro, mas havia alguns que também atuavam como shinobi, o que permitia tomar certas atitudes que não poderiam enquanto samurais. Embora alguns samurais também fossem ninjas, muitos shinobis não eram da mesma classe social dos samurais. Alguns já nasceram no negócio, como membros dos clãs Iga e Koga, mas outros eram fazendeiros e aldeões problemáticos. Mas isso não quer dizer que os ninjas não tenham hierarquia. As pessoas são acostumadas a ver os ninjas usando um macacão todo preto e folgado. Porém, essas roupas eram usadas apenas no teatro kabuki. Além disso, durante as operações noturnas, os ninjas eram muito mais propensos a usar azul marinho, que ao contrário da crença popular, é mais propício para a camuflagem nas sombras do que o preto. Eles usavam roupas comuns na maioria das vezes. O objetivo de um espião é não se destacar. Por isso, os ninjas costumavam se vestir como artistas de rua, padres, mercadores e fazendeiros. Alguns historiadores acreditam que os ninjas, exceto os samurai, não recebiam treinamento em artes marciais, no sentido formal. No entanto, acredita-se que o sistema de Shugendo tenha feito parte de sua iniciação. Nem todos os ninjas participaram dessa jornada espiritual nas montanhas, mas os que participaram foram levados ao seu limite. O treinamento incluía caminhar quilômetros pela floresta e sentar-se sob cachoeiras. Os ninjas eram, em sua maioria, tão discretos em suas vidas pessoais quanto sua escolha no guarda-roupa. Muitos dos ninjas de baixo escalão eram apenas fazendeiros simples tentando sobreviver. Isso fornecia o disfarce perfeito, porque se alguém tropeçasse neles, eles poderiam se passar por aldeões comuns.
Para as pessoas ansiosas para saber sobre Shuriken, mais conhecidos como estrelas ninja, eles realmente existiam. No entanto, é duvidoso que tenham sido lançados. Se eles foram usados, é mais provável que tenham sido empregados como ferramenta de corte em ambientes fechados. Mesmo para o ninja, infiltrar-se em um castelo japonês era, na melhor das hipóteses, uma dor de cabeça. Os muros altos eram difíceis de escalar, e os guardas podiam ver você chegando a 1 quilômetro de distância. Para piorar a situação, alguns lugares eram a prova de ninjas. À medida em que se caminhava pelo interior do castelo, o piso produzia um som, como o canto dos pássaros, por isso o nome piso rouxinol. O objetivo era denunciar a presença de qualquer visitante inoportuno ou inimigo. Funcionava como um alarme para garantir a segurança do Shogun. O senhor da guerra Oda Nobunaga tinha como objetivo unificar o Japão. Ele viu os clãs Iga e Koga como ameaças. Ele rapidamente acabou com o Koga, mas o Iga provou ser muito mais forte que seu rival. Mas infelizmente para os ninjas, Nobunaga era muito insistente e tinha um contingente enorme. Depois de enviar 40.000 soldados para enfrentar o clã em combate aberto, que era o ponto fraco dos ninjas, a fortaleza dos Iga foi destruída e muitos fugiram para as províncias próximas. Sem as duas potências, parecia que os shinobi estavam extintos, mas, ao lidar com os ninjas, as aparências enganam. Os ninjas que escaparam da ira de Nobunaga tinham grandes habilidades, muito valiosas para a época, mas precisavam de novos empregadores. As coisas começaram a mudar no século XVIII. O primeiro serviço secreto e agência de inteligência do Japão foi formado, e adivinha quem estava na lista de candidatos para o cargo? Mesmo assim, isso não foi suficiente para salvar a profissão. À medida que a estabilidade se espalhou por todo o país durante o período Meiji, a demanda por ninjas diminuiu. Então você está desempregado, e seu estilo de vida está prestes a ser esquecido. O que você faz? O que qualquer pessoa sã faria: toma uma atitude. Assim, eles passaram um pouco do seu legado por meio da escrita. Considerando que os ninjas eram espiões, não é surpresa que não seja muito detalhado, pois alguns segredos nunca devem ser revelados. Mas alguns pergaminhos antigos fornecem os poucos fatos disponíveis sobre os ninjas. Porém, algumas informações vieram por meio da narrativa oral, que não é a fonte mais confiável, pois cada pessoa conta a história à sua maneira. O primeiro uso ocidental conhecido do ninja na cultura pop foi no romance de James Bond, com 007. Só se vive duas vezes, ao mesmo tempo que o Japão emergia como potência mundial, e as pessoas eram cada vez mais cativadas por sua cultura. Em 1964, o Japão competiu nas Olimpíadas e apresentou ao mundo o esporte do judô. Na década de 70, filmes estrelados por artistas marciais, como Bruce Lee e David Carradine, popularizaram o conceito de ninja e do Kung Fu. O ressurgimento do ninja levou a um fenômeno cultural, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Japão. Tanto é verdade que o Japão os trouxe de volta como atrações turísticas vivas. Agora, inúmeros filmes, videogames, quadrinhos e programas de TV giram em torno dos ninjas, incluindo alguns sobre os antigos ninjas do Japão feudal.